Fala galerinha, sou Felipe Bruno e será que o Corinthians vai conseguir evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, nesse vídeo vamos fazer uma projeção dos próximos 14 jogos. Aliás, os 14 jogos que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro. Da Série A, a campanha do Corinthians nesse momento é desastrosa até aqui. O time tem menos pontos do que número de jogos realizados. É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro e sabemos que esse é o primeiro critério de desempate, ou seja, se o Corinthians empatar com as outras equipes em número de pontos, terá vitórias a menos, e isso pode ser um fator que pode prejudicar o Corinthians nessa luta contra o rebaixamento. E a situação do Corinthians é desesperadora quando olhamos a tabela de classificação. Não é só o fato do Corinthians estar com 22 pontos em 24 jogos, estar na 18ª posição. É o fato do Corinthians, por exemplo, ter mais jogos do que muitos dos seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Vamos pegar, por exemplo, o Corinthians tem 22 pontos em 24 jogos. Em contrapartida, o Juventude, que é o 12º colocado, já tem 28 pontos em 23 jogos, ou seja, o Juventude tem um jogo a menos e 6 pontos a mais do que o Corinthians. Se a gente ainda considerar que o Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians também tem distâncias ali para várias equipes que estão fora, como por exemplo o Grêmio, que tem 2 jogos a menos do que o Corinthians e 5 pontos de vantagem. O Bragantino a mesma coisa. O Criciúma tem 3 pontos a mais do que o Corinthians, só que o Criciúma tem 2 jogos a menos. O Fluminense é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem um jogo a menos do que o Corinthians. O próprio Cuiabá, que é o 19º colocado, tem 4 pontos a menos do que o Corinthians, mas tem 2 jogos a menos. Ou seja, a situação do Corinthians é desesperadora. O Corinthians só tem o mesmo número de jogos que o Atlético Goianiense, que é o Lanterna, e o Vitória, que é o 17º colocado. Aliás, aí entra o critério de desempate, número de vitórias. Só para você ter ideia, o Vitória já tem 6 vitórias no Campeonato Brasileiro e o Corinthians só tem 4, ou seja, uma campanha terrível. E vamos começar então com a sequência dos jogos. O Corinthians precisa ganhar 8 das próximas 14 partidas para tentar evitar o rebaixamento. Note que a gente utiliza a nota de corte 45 pontos para um time se salvar do rebaixamento, mas teve ano que time com 46 se salvou, menos do que isso não, e teve ano que um time com 39 pontos conseguiu evitar o rebaixamento. Ou seja, o Corinthians depende dos resultados dele e também dos resultados dos outros times aí que lutam com ele na luta contra o rebaixamento. Os 3 próximos jogos do Corinthians são extremamente desafiadores. A começar que o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena. Para este jogo, vou tentar considerar que o Corinthians, com muito sufoco, consiga um empate. Considerando o fato do retrospecto da Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um desempenho terrível como mandante, muito empate, mas é difícil o Corinthians perder jogando em seus domínios. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Corinthians só perdeu para o Botafogo. Então vamos considerar que aí o Corinthians faça um ponto contra o Flamengo. O que vocês acham? O Corinthians consegue pontuar contra o Flamengo? Depois o Corinthians vai até o Newton Santos pegar o Botafogo, que é um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo também era. No caso do Botafogo, o jogo no Newton Santos fora de casa, nível de dificuldade muito alto, eu consideraria que é aquele jogo de descarte. O que vier é lucro. Acredito que esse jogo vai ser muito difícil do Corinthians pontuar. Aí o Corinthians vem para um jogo em casa, na Neoquímica Arena, que é o famoso jogo da obrigação. O Corinthians joga em casa e precisa, de qualquer maneira, ganhar do Atlético Goianiense. Eu diria que se o Corinthians não ganhar do Atlético Goianiense, acredito que praticamente o time vai ser rebaixado. É um confronto direto na luta contra o rebaixamento e jogando em casa precisa ganhar, embora o Atlético Goianiense venha de 2 vitórias consecutivas. Depois o Corinthians tem mais um jogo que eu diria que é o famoso jogo de descarte. Morumbis contra o São Paulo, a tendência, pelo momento das equipes, é mais uma derrota do Corinthians, o que deixa o Corinthians bastante pressionado na zona de rebaixamento. Por enquanto, o Corinthians tem 22 pontos e somou 4 pontos lá atrás. Tem 26 pontos. E agora? E agora que vai ter que entrar o fator Neoquímica Arena. O Corinthians vai precisar suar muito, mas vai ter que ganhar do Internacional e do Atlético Paranaense. Os 2 jogos na Neoquímica Arena, o Corinthians precisa ganhar
para conseguir ficar com chances de escapar do rebaixamento e somar 6 pontos nesses 3 jogos. Porque depois o Corinthians terá a seguinte sequência: Cuiabá na Arena Pantanal, recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena e visita o Vitória. Considerando o nível de dificuldade das partidas e 2 confrontos fora de casa, é muito importante para o Corinthians também conseguir vencer essas 2 partidas como visitante. Se a gente considerar que o Corinthians tinha 22 pontos, conquistou 4, conquistou mais 6, chegou a 32 pontos. Jogar na Arena Pantanal contra o Cuiabá tem um desempenho muito ruim jogando em casa, então é uma válvula de escape, aquele jogo que o Corinthians tem que ganhar de qualquer maneira. Depois o Corinthians vai ter uma pedreira. Apesar de jogar na Neoquímica Arena, o Corinthians não é favorito contra o Palmeiras, que inclusive está focado apenas em uma competição, ou seja, é mais um desafio para este duelo. O Corinthians não está nem perto de ser favorito para este duelo, então eu consideraria que o Corinthians tem que ganhar do Cuiabá lá contra o Palmeiras, é um jogo de descarte. E depois o Corinthians tem o Vitória lá no Barradão. É um jogo extremamente complicado, é difícil jogar contra o Vitória no Barradão, mas o Corinthians vai ter que ganhar do Vitória no Barradão de qualquer maneira. De goleada 1-0, 2-1, qualquer placar, o Corinthians precisa obrigatoriamente ganhar do Vitória, um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Se isso se confirmar, o Corinthians somaria mais 6 pontos. E aí o Corinthians teria 2 jogos em casa, contra o Cruzeiro e contra o Vasco. É aqueles 2 jogos em que o Corinthians precisa do resultado jogando em casa. O Cruzeiro é um adversário complicado, vive um bom momento na parte de cima da tabela, e o Vasco também seria um adversário complicado, mas por serem 2 jogos em casa, o Corinthians precisa somar pontos nesses 2 jogos contra o Cruzeiro e contra o Vasco. Vou considerar aqui que o Corinthians conseguiria fazer 4 pontos nesses 2 jogos. Se o Corinthians fizer 4 pontos nesses 2 jogos, vai chegar a 42 pontos, ou seja, vencer uma partida e empatar a outra partida. Aí o Corinthians teria esses 3 jogos, já teria 42 pontos e 3 jogos para chegar aos 45 pontos. Neste caso, o Corinthians teria que buscar o resultado positivo contra o Criciúma no Heriberto Ulsen, confronto direto na luta contra o rebaixamento, jogo extremamente complicado, porque depois o Corinthians vai receber o Bahia, que faz um bom campeonato, e na última rodada vai decidir fora de casa contra o Grêmio. Nesses 3 jogos aqui seria possível aí 3, 4 pontos, talvez o Corinthians conseguiria chegar aí aos 46 pontos e talvez escapar do rebaixamento, dependendo da combinação dos outros resultados. E aí vocês concordam que essa pontuação é plausível e é possível para o Corinthians? Lembrando aí que nesse meio do caminho a gente está considerando que o Corinthians consiga arrancar ponto do forte Flamengo. Corinthians consiga fazer a lição de casa, ganhar do Atlético Goianiense. Que o Corinthians consiga, mesmo no sufoco, ganhar do Internacional e do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Considerando que o Corinthians consiga vencer o Cuiabá e o Vitória fora de casa, confrontos direto. Que o Corinthians consiga vencer ou o Cruzeiro ou o Vasco jogando na Neoquímica Arena, e que o Corinthians consiga ganhar do Criciúma fora de casa. E aí, neste caso, o duelo contra o Bahia e contra o Grêmio, o Corinthians jogaria então um pouco mais tranquilo. E aí, o Corinthians escapa do rebaixamento ou não?